Glórias sejam dadas ao eterno e poderoso Deus, que nos enviou o seu Filho amado, unigênito, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com fé, convictos de que estamos vivendo para Ele e sempre viveremos. Meu boa noite a todos os irmãos aqui presentes, os que estão pela internet. Que Deus abençoe, enriqueça vossas vidas, de tudo que já tem acontecido, os louvores e estas homenagens feitas às mulheres, as quais têm lutado, vencido. E eu também gostaria de dizer uma coisinha, porque o nosso assunto é agradar a Deus. E agradar a Deus parece ser muito difícil, mas se torna muito fácil. Todos nós somos filhos. E todos nós tivemos os nossos pais. E às vezes nós nunca pensamos em como agradar os nossos pais. Parece que a gente é um pouco egoísta, só pensa de os pais ter que nos agradar. Pai, eu quero isto, mãe, eu quero aquilo, e quando aquilo não acontece, principalmente nos dias que estamos vivendo, se tornam revoltados, nervosos, querem sair de casa, xinga o pai, xinga a mãe, não pediu para nascer. É uma coisa diabólica mesmo, e tem invadido a mente dos adolescentes, das crianças. Quando uma criança diz para os pais: eu não pedi para vir ao mundo, você que é culpado, você tem que fazer isso. É uma afronta, é um espírito mau que fala na boca daquela criança. Pode ser criança, adolescente, magoa muito profundamente o coração do pai e da mãe. A mãe é a que mais sofre, às vezes, o julgamento, quando os filhos se rebelam e as pessoas começam a julgar, porque o filho é isso, o filho é aquilo. A própria mãe, às vezes, não tem nem o auxílio do pai para lhe apoiar, tem que batalhar sozinha. Então nós vimos aí as mulheres fortes, mas eu quero falar uma coisinha para as mulheres fracas, porque nem todo mundo tem a mesma força, nem todo mundo tem a mesma disposição, nem todos têm a mesma inspiração, nem todos têm a mesma oportunidade de ter um homem ao seu lado que a compreenda. Então eu diria assim: as mulheres que enfrentam batalhas invisíveis e carregam fardos pesados com um sorriso no rosto, feliz seu dia, que a dureza do mundo não endureça seu coração, que você preserve a doçura e a singeleza de quem carrega a imagem e semelhança de Deus em cada gesto. Você é preciosa. Feliz dia da mulher para aquelas que tantas vezes caminham em silêncio, sem o devido reconhecimento ou valor. Para você que carrega pessoas que nem sempre são seus, meu desejo é que as lutas diárias não roubem sua doçura, nem apaguem a singeleza do seu ser. Que apesar das batalhas, você nunca esqueça que foi criada por Deus, como já ouvimos, o último a ser criado, o último ser a ser criado. Depois que, como se dizem, Deus já tinha criado tudo até o homem, Ele então cria a mulher. Então a mãe de todos os viventes. Eu não posso dizer que que Maria, Jesus, a descendência de Jesus, também a genealogia, partiu também, passou de Eva, mas começou com Eva. Certamente
porque Eva quer dizer a mãe de todos os viventes, e homens e mulheres. Bom, mas o homem casado, o que pensa em casar, deve pensar nisto: serei eu suficiente para agradar a Deus quando eu casar? Porque o casado, como diz Paulo, ele tem uma obrigação de cuidar de como agradar a esposa. A mulher solteira, ela cuida só nas coisas do reino de Deus. A casada tem uma obrigação com o marido. E o marido agora tem uma obrigação com a mulher. Muitos não pensam nisto. Pensam em casar e ter uma escrava em casa. Pensam que é assim. Mas isso desagrada a Deus. Até mesmo o relacionamento íntimo, Pedro chegou a falar sobre isto. Se você não ter um relacionamento íntimo com a mulher, consciente, puro, correto, mas achar que a mulher é uma máquina, as suas orações podem ser impedidas. Ele diz: maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Se as suas orações são impedidas pelo seu comportamento, isso quer dizer, você não está agradando a Deus. Querem agradar a Deus? Cumpra com seu dever marital. E dando à mulher honra como um vaso mais fraco. Porque Jesus fez isto. Porque às vezes se fala muito só sobre os deveres da mulher. Mas os deveres dos maridos são deixados de lado. Mas o mesmo Deus que instituiu os deveres para a mulher, instituiu para o marido. Ele deve ter esta consciência antes de casar. Pedro chegou a dizer para Jesus: se for assim, Senhor, Mateus 19, a obrigação do homem para com a mulher é melhor não casar. Ele chegou a falar, se vocês já leram Mateus 19, porque só fala sobre o adultério, sempre prega se a mulher traiu, mas e a obrigação do homem para com a mulher? Não se menciona, não prega, não fala. Então, e quanto mais o tempo passa, mais escrava ela se torna, como ela é rainha. Ela não é escrava do lar, ela é rainha do lar. E muitas mulheres que estão vivendo sendo escravas, não sendo a rainha, estão fora. O marido colocou ela fora de uma posição que Deus deu para ela. Mas vocês que têm seus maridos que compreendem as Escrituras e que dão honra a vocês, honrem também seus maridos. É a fórmula que Deus deixou. Acima de tudo está o amor. E outra frase que diz assim: metade do mundo são mulheres, e a outra metade são filhos delas. Agora, como você vai fazer? Você não veio ao mundo se não fosse uma mulher, né? E os que virão também virão através de uma mulher. Agora, como pode um filho depois injuriar, brigar, maldizer a sua mãe? Que é que o trouxe ao mundo, que gerou, carregou ele no ventre, depois amamentou a ele, deu alimento para ele, e depois é falta do amor de Deus no coração. O amor é o vínculo de todo o lar, sem ele não existe harmonia. Bom, agradar a Deus. Não role na lama tentando agradar os porcos. Vocês compreenderam? Para agradar alguém, você vai sujar-se com ele?
Você vai simplesmente contaminar você e ficar fedorento como um porco. Aí não role na lama, tentando agradar aos porcos. Envolva-se na graça de Deus para você agradar a Deus. E uma das formas de agradarmos a Deus é sermos íntegros no nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos assuntos e nos nossos negócios. Vamos ler 1 Crônicas 29, verso 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Então você quer agradar a Deus? Parta deste princípio. Que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que tem prazer em cumprir com o seu papel. Se houver dificuldade, se não era aquilo que você pensou, porque o Salmo 15, ele diz assim, uma pergunta: Senhor, quem entrará no teu santo monte? Quem habitará contigo? Um dos fatores é aquele que mesmo com prejuízo, cumpre o seu combinado. Isso vai me dar prejuízo, então não vou fazer mais. Você deu prejuízo para alguém, você está deixando a integridade de lado. Mas a integridade alegra o coração de Deus, e Ele sonda os nossos corações. Ele acompanha os passos do homem. Todo homem, Deus conhece tudo dele. Não é só meu, não é só o seu, de todos. Se você é íntegro ou não, Deus sabe. Porque Deus não olha simplesmente a aparência humana. Ele olha lá no profundo do coração, que tem ali. Então como diz Salomão, tudo que tens que guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida e da morte. Então nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não são íntegras, quer dizer, não são justas, honestas com o seu próximo, nem consigo mesmo às vezes. Eles não cumprem nem aquilo que faz um voto consigo mesmo, de ser isso, aquilo, e quebram. Se quebram consigo mesmos e com o próximo. Agora, isso é a integridade. Vamos ver agora Romanos capítulo 15, versos 1 a 3. Eu gosto de citar e falar mais as Escrituras, porque Jesus disse assim: basta ao discípulo ser como seu mestre. E ele dizia assim: olha, tudo que eu falo não é meu, é o Pai. Tudo que eu faço, primeiro o Pai me mostra. Então, quando vocês estiverem me ouvindo, vocês não estão ouvindo a mim, estão ouvindo o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora, Jesus era assim, e ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Se eu falo o que eu acho, quer dizer, então é o que eu acho, não é o que o mestre diz para fazer. Então os discípulos de Jesus, como eu creio que sejam os pregadores devem ser, e falar unicamente aquilo que o mestre ensinou, aquilo que Jesus ensinou, porque ele era fiel ao que o Pai dizia para ele fazer e falar. Então nós também devemos ser. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. O que seria isso? Abnegar os nossos próprios direitos às vezes. Jesus se abnegou de tudo,
Qual que era o nosso exemplo? Jesus. Ele se abnegou. Por causa dele, por causa de nós. Quando ele estava no Getsêmani, ele disse sobre o cálice que ele tinha que beber. Mas ele lembrou de quem? Da humanidade. Então, como nós falamos, eu ouvi o pastor Elias Stank, falando hoje, a respeito de uma coisa que aconteceu com ele, um testemunho dele, que ele estava numa cidade e tinha algumas pessoas rindo de uma mendiga, tá certo? A palavra mendiga mesmo, né? Mendiga. E ele então viu umas pessoas zombando. Aí ele chegou perto dela e disse: você está com fome, senhora? Senhora? Ela olhou para ele e disse: você está me chamando de senhora? Ele falou assim: é. Você também é uma senhora, uma mulher criada por Deus. Aí ela desabou em pranto. Aí ela começou a chorar de desespero. Ela era uma das abandonadas, que não tem ninguém que possa dizer para ela uma palavra que venha de Deus para o coração dele. Nós encontramos na Bíblia as mulheres que foram assim também. João 8 tem aquela mulher pecadora, ali diante de Jesus e diante dos religiosos do seu dia, que tinha uma lei que servia para matar. Mas nós não estamos mais para matar. Cada um de nós tem um dever: dar vida. Nós fomos colocados neste caminho para dar vida, para dar saúde, para trazer alegria, gozo e não morte, e não desprezo a ninguém. Não acharmos que somos alguém e as demais não são. Talvez ninguém nunca falou para ela, depois que ela se tornou adulta, estava naquele caminho, mas Jesus teve uma palavra para ela diferente. A palavra de Jesus entrou no âmago da alma dela, e aquilo a mudou de tal forma que ela foi a primeira a chegar na ressurreição de Jesus. Aquilo marcou de tal forma que ela foi a primeira, talvez a mais agradecida, né? A que mais chorou na morte. Mas ela era uma mulher condenada. Então vocês, mulheres, que talvez não tiveram a oportunidade de ver uma vida, como se chama, de decente, um lar, e vivem numa vida de miséria, as que estiverem me ouvindo, você tem uma chance. Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele diz ainda as mesmas coisas que Ele disse quando estava na terra. O seu amor não mudou e jamais mudará. Enquanto houver tempo, está estendida essa palavra para você. Vença este pecado, procure, saia disto, peça a Jesus para te indicar o caminho. Você está ouvindo agora? Continue ouvindo este canal na internet. Você vai ouvir palavras que vai te ajudar a sair deste buraco de trevas, de maldade, de julgamentos, de injúrias, e vai viver para Cristo. Vai ter prazer na vida cristã. Olha, Hebreus, temos aqui primeiro, Hebreus capítulo 12, verso 28, vamos saltar aí, Gálatas, vamos para Hebreus capítulo 12, verso 28, olha aí: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, segura isso, meus irmãos e minha irmã,
Você não fez força, você não comprou sua posição. Muitos compram um título, né? Antigamente assim tinha, comprava-se um título de duque, de barão, os milionários compravam títulos de um reino abalável, que já não existe mais. Mas portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Você já pensou nisso? E assim estaremos agradando ao Senhor. Quer agradar a Deus? Seja agradecido. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E você se torna um sábio, uma sábia. Eu vejo assim o mundo chamado evangélico hoje. Na minha concepção, deveriam ser os mais sábios da terra. Vocês concordam? As mulheres cristãs têm que ser as mais sábias da terra, os homens mais sábios da terra. Por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reverência e temor, e nós temos recebido este reino que não pode passar, ele não passará, ele é eterno. Os demais reinos todos passaram e vão passar, as grandes potências vão passar, mas este reino no qual nós recebemos, ele vai se materializar para aqueles que já vivem ele hoje. Seja agradecido, seja agradecida, seja satisfeita. Isso agrada a Deus. Olha, nós temos recebido este reino que não pode ser abalado. E no verso 29, ele diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Os ímpios se tornarão cinzas. Às vezes você está pensando que está passando por muitas dificuldades. Deus prova a sua fé. Pedro diz que o ouro que é perecível, ele é provado por quê? Pelo fogo. E a nossa fé, santíssima fé, é provada. E às vezes não queremos passar por provações. Os filhos não querem passar pela provação que o pai e a mãe lhes oferecem um pouquinho para eles pegarem responsabilidades. Quer tudo na mão beijada, não é? Tem que entregar a comida na mão. Tem que fazer isso, senão... Está vendo? E a gente está vendo muita coisa. Então essas crianças que são ensinadas a conhecerem a vontade do Pai e fazer como agradar ao Pai, natural. Só querem que o Pai agrade a eles. Mas o Pai não pode chamar a atenção, não pode corrigir, não pode exortar, que aí ele é carrasco, aí ele não presta, aí ele é ruim. Vão dizer a mesma coisa a respeito de Deus. Mas não devemos esquecer que todo aquele que Deus o toma por filho, Ele o corrige. E a palavra diz: se vocês estão sem ser corrigidos, sem exortação, é porque vocês não são filhos, são bastardos. E o bastardo não quer a correção, ele lança no rosto de Deus. Caim lançou uma palavra dura ao rosto de Deus, quando Deus lhe ofereceu a vida. Ele deu a decisão para ele. Olha, o pecado está à porta, e cabe a você, Caim, e cabe a você fazer ou não fazer.
Todavia, não está diante dele? Cabe a você cair. E ele está à porta. Está pertinho de você. Se você olha de lado, o pecado está bem aí, ó. Se olha para trás, está ali. Olha na frente, está ali. Cabe a você resisti-lo. Então a palavra nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E com que nós vamos resistir o diabo? Com a palavra. E com a palavra nós estaremos agradando a Deus. E quando nós agradamos a Deus, os céus se alegram. Os céus estão alegres com vocês. Façam tudo de acordo com a palavra e pronto. Não é pesado. Como cantava Saulo, né? Não é tão pesada a cruz que carrego, é mesmo suave, suporto-a feliz. Agora, se você acha que a sua mulher é muito pesada, você deu muita comida para ela, né? Aí você não dá conta de carregá-la. E aí a coisa fica difícil, né? Esses dias eu tentei carregar a Rosa. Ela falou: você não dá conta de me carregar, você vai me deixar eu cair. Eu falei: não, eu carrego com uma mão só. Mas não dou conta não. Mas com as duas dá conta, né? Mas graças a Deus pela vida de todas vocês. Eu sei que vocês lutam, mas têm o amparo. E a vocês que não têm o amparo, não têm um braço forte para vos sustentar, segure no braço de Jesus. Segura na mão de Jesus e vai. Dê sua mão a Ele e diz: segura na minha mão, Senhor. Segura na minha mão, eu não posso andar sozinha. E Deus te abençoe, você pela internet, vocês aqui presentes. Obrigado por me ouvir. Que os vossos corações estejam alegres e satisfeitos com a palavra. Obrigado.